Então, menos de 3 critérios de Ranson, nós vamos ter 11% de pacientes que vão complicar e 3 ou mais, 62%. E é mais ou menos a mesmo o que é o critério de Glasgow. Né? Das complicações do paciente, né? Depende do número de marcadores de gravidade dos sons. Aqui estamos vendo um gráfico praticamente linear, que quanto mais marcadores de gravidade, né, mais scores de risco do paciente ter a mortalidade. 80% dos pacientes com 9 scores acaba morrendo. Mas existem outros critérios simples, que é a obesidade. Nós vimos aqui obesidade no fígado e aqui nós vemos obesidade com um marcador de gravidade da pancreatite aguda. Os pacientes que são obesos, eles têm maior risco de ter pancreatite grave. Se nós medimos o APACHE 2 e depois o APACHE-O, na verdade a APACHE da obesidade, em que se coloca o critério de obesidade associado aos critérios do APACHE, nós vemos que a sensibilidade aumenta, a especificidade também aumenta até 90% a especificidade quando nós colocamos a obesidade como critério. Anotamos um ponto para o IMC entre 25 e 30 e maior que 30, adicionar 2 pontos. Isto eleva a nossa capacidade, né, de prognóstico dos nossos pacientes. Vem aí que o índice simplesmente de massa corporal na pancreatite demonstra que os pacientes que têm índice maior de 30 têm cerca de 50% de risco de pancreatite grave e cerca de 40% de complicações, enquanto os magros, que menos de 25 de massa corporal, têm muito menor risco de pancreatite grave e muito menor risco de complicações. O POP, que é um critério que foi descrito, não é um critério fácil, tem usado muito pouco, tem vários critérios, que é a idade, pressão arterial média, na verdade é um critério de pacientes que estão sob cuidado de tratamento intensivo. Ele é um critério que também faz vários marcadores, vocês veem que pressão arterial, pH arterial, são critérios colocados no POP, mas quem tem paciência de pegar o POP e ver, ele é um critério muito fiel para demonstrar mortalidade, risco de mortalidade dos pacientes. À medida que aumenta o score, aumenta o risco de mortalidade linearmente nesse gráfico, num nível de confidência de 95%. O outro critério é o critério BISAP, que é um critério que se chama ao lado da cama, né, de severidade da pancreatite. Nós usamos, é um critério que usa nitrogênio ureico, estado mental pelo Glasgow. Esse o paciente tem síndrome inflamatória sistêmica, a idade do paciente e se tem derrame pleural, efusão pleural. E são 5 marcadores, e se a gente somar esses 5 marcadores, se o paciente tiver menos de 3 marcadores, ele terá um risco de falência orgânica baixa, e se tiver maior, esse vai aumentando. Vocês veem que necrose pancreática acima de 3 critérios é praticamente igual aos critérios tomográficos. Vocês veem que nós sempre temos poucos pacientes com pancreatite grave. Esse é o problema desse estudo. Aqui tem muito paciente que tem pancreatite muito leve e moderada, mas se pegarmos aqueles poucos pacientes que têm os índices de BISAP altos, as complicações, a mortalidade é bastante alta da pancreatite. Nós não podemos esquecer que os pacientes com pancreatite grave, que vão para a UTI, com necrose depois pancreática, e doença sistêmica, eles têm um alto nível de mortalidade maior do que infarto agudo do miocárdio. Existem os marcadores radiológicos, a tomografia, que estamos vendo aqui, um pâncreas está bem, o contraste, tem o líquido em torno, este é um bom, todo não é bom, mas há
não há necrose pancreática ainda, e acá, onde se foi a vascularização, se foi a coisa, e temos a necrose pancreática. Todos esses marcadores, todos esses, são marcadores muito importantes para que nós possamos fazer o diagnóstico, mas principalmente o prognóstico dos pacientes com pancreatites agudas. O paciente com pancreatite aguda é um paciente que deve ser cuidado, é um paciente que muitas vezes evolui rapidamente para situações clínicas difíceis. Nunca esquecemos que pancreatite é uma doença que tem no pâncreas e tem no sistema geral, carreado pelos leucócitos que levam os marcadores inflamatórios e causam toda a reação inflamatória sistêmica. Graças, aqui está meu hospital público da universidade e outro onde é o hospital privado que trabalho e está às ordens para todos os senhores e senhoras. Muitas graças. Muy bien, tenemos 5 minutos para preguntas. Si hay alguien del público que quiera hacer alguna a los relatores. Jacqueline, tengo una pregunta para hacerte. En el caso de haber tenido un paciente con una úlcera gástrica, ¿y en qué momento, si es un paciente de riesgo cardiovascular, podrías decir que podrías reiniciar el tratamiento con aspirina? Un paciente que se ha complicado una hemorragia digestiva. Exacto. Y que tiene que suspenderse. Claro, bueno, si tienen alto riesgo cardiovascular, siempre hay que sopesar eso, riesgo versus beneficio gastrointestinal y cardiovascular, ¿verdad? Ahí la conducta, por lo menos que más o menos se ha marcado, pero que tampoco es tan taxativa, es reiniciar una vez estabilizado el paciente y, digamos, pasados 5 días de estabilidad del paciente, que uno podría comenzar con dosis bajas, por ejemplo, en pacientes que tienen stent coronarios, puestos dentro del año, que uno sabe que ese stent se va a retrombosar si no le ponemos aspirina y ahí la recomendación también es, en lugar de iniciar aspirina, es el uso de clopidogrel en ese caso particular. Conhece os critérios de Glasgow. São muito semelhantes, um americano, um europeu, ambos critérios que usaram aqui 70 anos, porque é o critério que Ranson corrigiu para a pancreatite só biliar e não misturou com pancreatite alcoólica. Todos eles são marcadores conhecidos de idade, leucócito, glicemia, LDH, transaminas, outros põem albumina. No entanto, temos que normalmente aguardar 48 horas para ter uma ideia de como vai evoluir esse paciente. O critério de Ranson, quando nós temos mais de 3 critérios de gravidade, pela idade, glicemia, todos esses critérios que vimos, ele tem uma especificidade razoável e uma sensibilidade também boa. E o Glasgow também, mais ou menos, a mesma sensibilidade e a mesma especificidade. Vocês notam que não é uma especificidade muito próxima a 100, né? Mas associando os critérios clínicos, observação do paciente, nós podemos ter uma boa ideia de como vai evoluir esse paciente. Então, menos de 3 critérios de Ranson, nós vamos ter 11% de pacientes que vão complicar e 3 ou mais, 62%. E é mais ou menos a mesmo o que é o critério de Glasgow. Né, das complicações do paciente, né, depende do número de marcadores de gravidade dos sons. Aqui estamos vendo um gráfico praticamente linear, que quanto mais marcadores de gravidade, né, mais scores de risco do paciente ter a mortalidade. 80% dos pacientes com 9 scores acaba morrendo. Mas existem outros critérios simples,
que é a obesidade. Nós vimos aqui obesidade no fígado e aqui nós vemos obesidade com um marcador de gravidade da pancreatite aguda. Os pacientes que são obesos, eles têm maior risco de ter pancreatite grave. Se nós medirmos o APACHE 2 e depois o APACHE-O, na verdade o APACHE da obesidade, em que se coloca o critério de obesidade associado aos critérios do APACHE, nós vemos que a sensibilidade aumenta, a especificidade também aumenta até 90% a especificidade quando nós colocamos a obesidade como critério. Anotamos um ponto para o IMC entre 25 e 30 e maior que 30, adicionar 2 pontos. Isto eleva a nossa capacidade, né, de prognóstico dos nossos pacientes. Vem aí que o índice simplesmente de massa corporal na pancreatite demonstra que os pacientes que têm índice maior de 30 têm cerca de 50% de risco de pancreatite grave e cerca de 40% de complicações, enquanto os magros, que menos de 25 de massa corporal, têm muito menor risco de pancreatite grave e muito menor risco de complicações. O POP, que é um critério que foi descrito, não é um critério fácil, tem usado muito pouco, tem vários critérios, que é a idade, pressão arterial média, na verdade é um critério de pacientes que estão sob cuidado de tratamento intensivo. Ele é um critério que também faz vários marcadores, você vê que pressão arterial, pH arterial, são critérios colocados no POP, mas quem tem paciência de pegar o POP e ver, ele é um critério muito fiel para demonstrar mortalidade, risco de mortalidade dos pacientes. À medida que aumenta o score, aumenta o risco de mortalidade linearmente nesse gráfico, num nível de confidência de 95%. O outro critério é o critério BISAP, que é um critério que se chama ao lado da cama, né, de severidade da pancreatite. Nós usamos, é um critério que usa nitrogênio ureico, estado mental pelo Glasgow. Esse o paciente tem síndrome inflamatória sistêmica, a idade do paciente e se tem derrame pleural, efusão pleural. E são 5 marcadores, e se a gente somar esses 5 marcadores, se o paciente tiver menos de 3 marcadores, ele terá um risco de falência orgânica baixa, e se tiver maior, esse vai aumentando. Você vê que necrose pancreática acima de 3 critérios é praticamente igual aos critérios tomográficos. Vocês veem que nós sempre temos poucos pacientes com pancreatite grave. Esse é o problema desse estudo. Aqui tem muito paciente que tem pancreatite muito leve e moderada, mas se pegarmos aqueles poucos pacientes que têm os índices de BISAP altos, as complicações, a mortalidade é bastante alta da pancreatite. Nós não podemos esquecer que os pacientes com pancreatite grave, que vão para a UTI, com necrose depois pancreática, e doença sistêmica, eles têm um alto nível de mortalidade maior do que infarto agudo do miocárdio. Existem os marcadores radiológicos, a tomografia, que estamos vendo aqui, um pâncreas está bem o contraste, tem o líquido em torno, esse é um bom, todo não é bom, mas não há necrose pancreática ainda, e cá, onde se foi a vascularização, se foi a coisa, e temos a necrose pancreática. Todos esses marcadores, todos esses, são marcadores muito importantes para que nós possamos fazer o diagnóstico, mas principalmente o prognóstico dos pacientes com pancreatites agudas. O paciente com pancreatite aguda é um paciente que deve ser cuidado, é um paciente que muitas vezes evolui rapidamente para situações clínicas difíceis. Nunca esqueçamos que pancreatite é uma doença
que tem no pâncreas e tem no sistema geral, carreado pelos leucócitos que levam os marcadores inflamatórios e causam toda a reação inflamatória sistêmica. Graças, aqui está meu hospital público da universidade e outro onde é o hospital privado que trabalho está às ordens para todos os senhores e senhoras. Muitas graças.